lugar, eu agradeço o convite que me foi feito. Eu, quando me fizeram este convite, eu disse: porque é que me fazem o convite? Aliás, eu não sou estudioso, não sou entendido destas coisas. Portanto, eu sou um parco. Imaginem, no dia a dia ando, enfim, a lidar com a vida das pessoas e não a fazer investigação sobre estes problemas que, ao fim e ao cabo, dizem respeito e tocam muito profundamente e estão a tocar agora aqui ao nosso povo, a nós mesmos. Mas o meu primeiro contato com esta questão da dívida, uma vez que eu trabalhava com imigrantes, nomeadamente imigrantes africanos, e aliás ainda continuo a trabalhar, deu-se exatamente por volta dos anos meados dos anos 90, em que de facto, quando nós víamos a realidade digamos, dos países de onde vinham esses imigrantes, nós víamos a sua situação, a gente ia se interrogando. E depois, na altura, houve uma congregação missionária aqui em Portugal, que através da sua revista, Ação Missionária, levantou essa questão e lançou uma campanha pelo perdão da dívida externa dos países pobres. E eu, como também faço parte da Comissão Justiça e Paz dos Religiosos, pois naturalmente assumi e entramos em parceria com eles e começamos a trabalhar. Foi nesta altura que, de facto, nós, olhando para essa realidade em que víamos, nomeadamente, a gente olhava sobretudo para a África, uma vez que tínhamos sobretudo os africanos aqui conosco, a gente via que a África dos anos 90 estava mais pobre do que nos anos 60. E quando olhávamos para aqueles indicadores que normalmente são apontados para sabermos o nível de desenvolvimento, a gente ficava verdadeiramente incomodado quando, por exemplo, pensava que o Uganda, nessa altura, gastava por cada cidadão cerca de 3 dólares na saúde e 16 no serviço da dívida. Na Zâmbia gastavam 75 no ensino e na dívida 2.500. E depois todo aquele cenário que a gente vai vendo, as crianças que diariamente morrem, vítimas exatamente de toda uma situação que não se justifica e, sobretudo, não se justifica hoje em dia com as capacidades e as potencialidades que existem neste mundo desenvolvido. Então, o que é que explica a dívida? Olha, isto para vocês é mais do que conhecido. Pronto, os países possuidores de petróleo, isto vocês sabem mais. Portanto, realizaram quantias elevadas de dinheiro e depositaram nos bancos dos países ricos. Os países ricos, com tanto dinheiro em casa, resolveram rentabilizá-lo, como é óbvio, e emprestaram-no aos países pobres. Só que as ajudas eram interesseiras, dar um para receber 3,5. Todos sabemos, obviamente, que uma grande parte dessas ajudas, ou desses empréstimos, desses créditos fáceis, eram muitas vezes conduzidos exatamente para as guerras, e guerras fratricidas ou regionais. Naturalmente que depois também toda a produção que até então era suficiente para aquele nível de vida razoável, enfim, aquele nível normal das pessoas, começou, embora produzindo mesmo, começou a não poder responder já às necessidades, porque tudo tinha de ser encaminhado para as exportações, para equilibrar, enfim, a sua balança de pagamentos. É o caso típico, por exemplo, na Colômbia, que os agricultores pobres tinham que se dedicar ao cultivo da coca, porque era a única maneira de encontrarem alguns meios de subsistência. E depois estão a ver todos os equívocos que a partir daí se vão gerando. Tal coisa, para conseguirem o dinheiro necessário, dedicavam-se por vezes a cultivar a coca para venderem a poderosos grupos. Naturalmente, depois aí o problema começa a ser muito mais complicado. Obviamente que com o peso da dívida é difícil levantar, não é? Então, não conseguimos levantar, pois não, é difícil. Essa está boa. É difícil. O desenvolvimento, que é o objetivo de todos, pois, como é que se pode avançar no desenvolvimento se o peso da dívida é tão difícil de arrastar, não é? Depois, naturalmente, que os países ricos, através do FMI, e do Banco Mundial, no sentido de ajudarem os pobres a saírem da crise, criaram os famosos planos de ajustamento estrutural. E então tem cá, conseguem ler? Pois, vós países pobres, quereis mais empréstimos. É isto que nós queremos ver. Maior equilíbrio na balança comercial, ajustamentos monetários apropriados e fim aos subsídios de consumo.
E então pergunta ao Zé: o que quer dizer com isso? Comam menos. Portanto, já sabemos que esses programas de ajustamento estrutural realmente são uma cura que, em vez de curar a doença, mata o doente, ao fim e ao cabo. Depois, olha, achei muito interessante aqui este desenho, porque, enfim, estão a ver, portanto, eu pagarei a minha dívida, tu pagarás a tua, ele pagará a sua, nós pagaremos a nossa. E depois então diz um dos observadores: nós hoje, exatamente, olharíamos para os senhores da pasta gorda que nos vêm visitar. O problema com os africanos, e eu achei isto interessante, enfim, em aspas, porque eu lidava com os africanos, é a sua falta de entusiasmo. Pois não, a sua falta de entusiasmo. Sem boa alimentação, sem cuidados médicos, como é que eles vão de aprender? Portanto, estes planos exatamente atacavam as colunas fundamentais do desenvolvimento. E é por isso que já sabemos toda aquela lógica com esses programas de ajustamento. Eles, portanto, têm que pagar a dívida a todo custo. Esse tem um efeito recessivo, é como comer bola de neve, é a corda na garganta cada vez mais apertada, começa a haver menor capacidade para o consumo, obviamente com a queda do consumo também desce a produção, descendo a produção naturalmente cresce o desemprego, crescendo o desemprego entramos a tal princípio da pescadinha rabo na boca, menor capacidade de compra, retração na produção, e a dívida torna-se impagável. Por isso, a dívida externa vai se transformando numa dívida eterna. Isto é, impagável. E é o fim. Pronto, falar em liberdades para quem está verdadeiramente acorrentado não tem jeito. A interminável dívida do terceiro mundo. Isto é capa de um caderno publicado pela Oikos. Aqui é a tal revista que lançou esta campanha, muito bem, e olha, esta campanha iniciou-se em vista da celebração da passagem do milénio. E aliás, existia a nível mundial uma coligação de grupos, de movimentos, que se chamava Coligação Jubileu 2000, e que tinha por objetivo, exatamente com a passagem do milénio, que houvesse um sentido de esperança. E jubileu, porque de facto isto tem as suas raízes bíblicas, o jubileu, todo o simbolismo dos números, o ano sabático, o 7 vezes 7, 49, portanto o 50, era o ano do jubileu, em que de facto todos aqueles que tinham perdido a sua propriedade poderiam de novo voltar a reavê-la e a tornarem-se livres. Claro, um sonho, não sei até que ponto isto era concretizado, o facto é que é sempre o sonho que anima as pessoas. E, portanto, também este sonho que animou essa coligação e que foi gerando movimentos, e também aqui em Portugal. E nós também entramos nela, e eu já agora passo já para isto, para explicar o que é que a gente fez. Portanto, procuramos ir sensibilizando o nosso povo também para estas causas. E nós sabemos que realmente isto era entrar numa floresta ainda virgem, porque de facto vocês sabem que as preocupações da nossa gente não viam tão longe. Quando a gente ia falar da dívida dos países pobres, já ouvíamos aquelas coisas, mas afinal o que eu quero é que paguem as minhas, tenho dificuldade em pagar as minhas, como é que é tratada dos outros? Mas mais, havia outras coisas, por exemplo, nós naquela altura ainda presenciávamos aquela guerra, nomeadamente em antigas colónias nossas, onde de facto era uma guerra fratricida, onde de facto o que existia era a guerra, não é? E o quebrar de todas as expectativas. E então vinha aquela coisa, mas afinal ajudar para quê? Para se matarem. Enfim, aquelas coisas.
E a gente lá tentava explicar como podia, mas era realmente um caminho um bocado difícil. Mas fizemos, nomeadamente depois houve, no dia, isto começamos a campanha em 97, em 98 houve já a primeira cimeira do G8 em Liverpool, e já aí houve já uma manifestação de cerca de 50 mil pessoas, com a entrega de 1,5 milhão de assinaturas. Em 98 houve um encontro em Roma de 38 representantes de 38 países, mais 12 organizações internacionais, por acaso também, ainda sem sabendo muito pouco destas coisas, mas estive lá. E então aí, de facto, se falou exatamente das dívidas insanáveis, daquelas que já não têm cura, das dívidas que em termos reais já foram pagas. Isso insistia-se muito. Ao fim e ao cabo, vocês querem que a gente pague a dívida? Olha lá, mas o que vocês levaram aqui de nós, nomeadamente as riquezas-primas que vocês levaram, tiraram daqui e continuam a tirar. Vocês depois já nos mandam para aqui, muitas vezes já transformados os produtos. Ao fim e ao cabo, quem está em dívida são vocês. As dívidas com políticas e projetos impróprios, obviamente, as dívidas contra os interesses dos povos, regimes corruptos e opressivos, que muitas vezes utilizavam o seu dinheiro, inclusivamente, para projetos que não tinham nada a ver com o interesse dos povos. A dívida odiosa, não é? Depois, e aí também já estava presente uma ideia importante, é que ajudar ou perdoar a dívida não significa passar a esponja, ou inclusivamente dar dinheiro para o desenvolvimento entregando aos respeitáveis governantes. Não. Teria de ser uma autoridade, uma entidade estranha e uma entidade independente que de facto fosse gerindo o fruto do perdão da dívida. Porque senão já sabíamos o que é que acontecia. Antes de chegar aos destinatários, muito antes já tinha chegado aos bancos europeus ou dos Estados Unidos, enfim, para as contas particulares. Portanto, e depois quero assinalar o encontro do G8 em Colónia, em 1999. Também tive a oportunidade de lá estar, porque casualmente estava lá numa outra reunião, e então lá foram apresentados, eu não sei quantos milhões, mas acho que com 7 milhões ou mais de assinaturas. De Portugal foram 100 mil assinaturas. E é pouquinho, mas é muito para nós, sem tradição destas coisas. De facto, houve uma recolha que foi notável. Foi notável, 100 mil assinaturas, foi entregue lá, exatamente, ao grupo dos líderes do G8, que estavam lá reunidos, imensa gente. Houve uma cadeia humana lá de cerca de 8 quilómetros, em que num determinado momento, àquela hora, deram as mãos, e depois lá nos passeamos pela cidade, com cartazes, com tudo aquilo que é próprio destas coisas. É claro que essas coisas têm o valor que têm, mas é uma consciência que se vai criando, e é uma pressão que se vai exercendo sobre os poderosos. Pronto, foi isto. Porque é que fizemos esta campanha aqui, talvez, pois naturalmente, pela nossa matriz religiosa. Obviamente, quer dizer, não podemos esquecer aquilo que é próprio nosso, nomeadamente, eu quando digo nós, eu, padre, e os religiosos, porque é que nos metemos nisto? Enfim, porque é óbvio, aquilo que diz respeito a qualquer ser humano, seja de que cultura, de que raça, de que religião for, ele é um irmão nosso. E, portanto, também as nossas escrituras sagradas nos encaminham exatamente para essa atitude de fraternidade e de responsabilidade. Isto, aliás, não vou estar a citar aqui as passagens bíblicas, mas está cheia disso. E, portanto, é óbvio. E isso a Igreja tem sido isto que nos tem animado, embora aqui também se possam levantar muitas questões, e se calhar vocês tenham algumas questões também a pôr. Portanto, não avanço para aí. Mas a dívida é exatamente a manifestação de uma injustiça tremenda e, portanto, da negação da fraternidade. E, portanto, se nós somos responsáveis pelos outros, temos que fazer isso. E curiosamente, o Papa João Paulo II dizia aos bispos brasileiros em 91: a dívida externa de um país nunca se poderá pagar à custa da fome e da miséria de um povo. E também numa encíclica que publicou exatamente para a celebração do milénio, ele dizia, referindo-se ou apelando aos cristãos, devem tornar-se a voz dos pobres no mundo, propondo que o jubileu seja um momento favorável, entre outras coisas, a uma redução importante ou até ao perdão total da dívida internacional. Pronto.
Isto falando um bocadinho do passado. E agora, hoje, a nossa dívida. Porquê? Eu só apresento aqui alguns elementos e depois vocês poderão pôr as questões, porque eu também não tenho respostas. Eu ando exatamente a tentar contrariar exatamente este poder letal da ignorância, da indiferença e do medo. Aliás, sempre estive convencido disto e procuro entender e fazer alguma coisa para que as coisas sejam diferentes. Agora a resposta não tenho. Mas há algumas considerações sobre a dívida. Primeiro, a dívida faz parte de um acordo entre devedor e credor que deve ser respeitado. O acordo. Não pagar o que se deve descredibiliza o devedor. Óbvio. Segundo, diferente é quando a dívida contraída pelo representante do povo foi feita fora do âmbito do interesse do mesmo povo. É diferente. Se o meu representante... Então, esse representante deve ser interpelado e deve responder politicamente ou ainda judicialmente quando atuou fora das suas atribuições e competências. Quarto, perante uma dívida que vai asfixiando a sociedade, é não só legítimo, como obrigatório interpelarmos-nos ou interpelá-los para nos explicarem o porquê da situação. E então, como é que nós temos que lidar com a crise? O cenário é este. O nosso país, o nosso Estado, em 1911, aqui há um ano atrás, devia 190 mil milhões de euros, o que correspondia a 110% do PIB. A média europeia era de 82. Pior do que nós, só a Grécia e a Itália. Portanto, então a gente diz como lidar com a crise. Primeiro, a dívida existe e todos o sentem. Segundo, nós queremos ser cidadãos de um mundo, não só da nossa aldeiazinha, mas do mundo globalizado, e queremos de cabeça levantada, viver de cabeça levantada e com um nível de vida adequado às possibilidades do nosso tempo. Ninguém de nós quer a miséria, nem pode querer. Portanto, perante a dívida, temos que negociar com quem antes já negociamos ao adquirir os créditos. Agora, nessas negociações temos que introduzir elementos novos, elementos atuais. Não é apenas uma questão de números, não estamos perante uma matemática, não estamos perante um documento formal, mas estamos perante pessoas. As pessoas estão para além dos números. Estamos perante, e isto nos leva para uma questão dos valores. Há um bocado eu referia que, de facto, porque é que a gente se envolve nisto, de facto, são questões que nascem daquilo que é o sentido da nossa vida, dos valores da nossa vida. E eu julgo que a Europa, e portanto nós somos europeus, a Europa de facto sofre realmente esta crise de valores. E eu recordo que um autor, Eddie Cortals Altes, que era um diplomata, um economista e um diplomata, com uma carreira brilhante, e ele chegou a um certo momento e ele renunciou a essa carreira, porque não estava de acordo com algumas políticas. E então escreveu um livro que é exatamente Um Coração e uma Alma para a Europa. Faz exatamente uma reflexão profunda sobre a questão dos valores e dos valores que, de facto, se vão perdendo, não é? Portanto, nós voltamos à questão dos valores. A humanidade tem a capacidade de aperfeiçoar-se. Só a humanidade, só os humanos. Por isso fala em civilização, não é? E, portanto, nós entramos aqui na questão da legitimidade ou da legalidade. Eu gosto muito dessa questão porque no começo dos anos 90 eu trabalhava no meio de barracas. É o meu campo, não é? No meio de barracas, com imigrantes, podem ver. Tudo é precário, nada é legal. E então eu fiquei diante desta situação. O que é que eu vou fazer? Se querem demolir as barracas, mandar as pessoas irem para debaixo da ponte, como é? Legalmente está correto. A gente não podia dizer ali aos funcionários da Câmara ou à polícia que os acompanhava, vocês não podem fazer isso. Legalmente, eles estavam a cumprir a sua missão. Então a gente pôs-se a refletir e então, bom, aqui há um problema, e já não é de legalidade, é de legitimidade.
E então depois é uma coisa curiosa que nós depois na nossa argumentação nós passamos de acusados, porque éramos acusados de andarmos ali a pactuar com os ilegais e não sei o que mais, nós passamos de acusados a acusadores. Porque depois fomos aos princípios, e aos princípios fundantes da nossa sociedade, nomeadamente a Constituição, que é, de facto, é um Estado baseado exatamente na dignidade da pessoa humana. Demos a volta para aí e a partir daí depois tivemos sempre uma plataforma para avançarmos para a frente sem medo. Portanto, as causas da crise, eu já estou a passar muito tempo, mas eu termino já. Olha, temos que ir às causas da crise, abordar a questão da legitimidade, e é uma questão de legitimidade agora, não de legalidade, ir às causas da crise, o consumo privado, e pode-se dizer tanto, quer dizer, porque muitas vezes dizem, o povo consumiu muito. Alguns consumiram muito, alguns consumiram demasiado e alguns continuam ainda a consumir demasiado. Mas agora o povo em geral consumiram muito tentando adquirir uma casa para eles, ou tentando ter conforto. Não exageremos, não exageremos. Agora, que há necessidade de controlar isto, sim. Nós vivemos num mundo que é insustentável. Se nós quisermos ter o nível dos americanos, dos Estados Unidos da América, nós precisamos, como dizem os entendidos, 5 planetas. De maneira que nós, como não vamos poder construir os 5 planetas, enquanto não conseguimos ir facilmente para os outros planetas, temos que ser contidos. Portanto, mas o consumo privado, obviamente que houve, mas também esse foi impulsionado também pelas instituições financeiras e pela União Europeia, obviamente, não é? Depois, é importante ver a gestão do Estado. E aí é que é importante como é que o Estado geriu estes fundos abundantes do tempo das vacas gordas, para onde é que, como favoreceu alguns grupos, e então aí entramos já num campo que, não, enfim, é imenso esse campo, e como engordou a máquina do Estado e com que finalidades, pensando todos aqueles mecanismos que foi criando, os institutos e uma série de coisas. Porquê? Portanto, hoje, dado que queremos ser sérios, vamos primeiro informar com verdade. Eu acho que a informação é fundamental, aliás, é um direito constitucional saber porque é que os governantes tomam determinadas medidas. Aliás, o artigo 48 da Constituição é muito claro nesse sentido. Informar, saber por onde foram e onde estão a ir os nossos dinheiros. Até onde é que nós vamos ser apertados? No cinto ou na corda, não é? Porque é que os principais esbanjadores, para não utilizar outros termos menos simpáticos, não são os primeiros a sofrer as restrições? Não é? Porque começamos exatamente por quem não pode barafustar. Aos negociadores é preciso introduzir limites de razoabilidade, se quisermos, de humanidade, de forma que o povo morra não da doença, mas muito menos que não morra da cura. Porque nós corremos o risco de morrer da cura, não é? E, portanto, há que acreditar que é possível curar a doença sem morrer da cura. E a humanidade já muitas vezes trabalhou em causas destas. Basta lembrar a abolição da escravatura, a abolição da pena de morte, que ainda não é generalizada, mas que em muitos países, e nós também, foi abolida. E também a abolição, digamos, desta escravatura, que aliás, na altura em que se trabalhava e nessa coligação Jubileu 2000, utilizava-se muito esta imagem, a nova escravatura. E pequeninos passos podem ajudar a ir ultrapassando a situação. E eu lembro só a título de exemplo o caso de um abolicionista que foi Thomas Clarkson, que em meados do século XVIII, ele, quando houve um primeiro projeto de lei para a abolição da escravatura nas colónias inglesas, ele não desistiu e pôs-se a viajar pelo país espalhando alguns panfletos e chamando a atenção para as pessoas para boicotarem o uso e o consumo do açúcar que provinha exatamente da produção dos escravos, sabendo que com isso, por um lado, ia atingir os proprietários de escravos e, em segundo lugar, que iria atingir também o próprio Estado, que não receberia as taxas que recebia disto. De maneira que eu acredito que com pequeninos passos alguma coisa se poderá fazer. Desculpem lá.